Olá a todos, meu nome é Marina Carneiro e eu sou advogada associada junto ao escritório Aroeira Braga, Guzmão Pereira, Carreira Alvim e Advogados Associados. Dando sequência à nossa série de vídeos a respeito de temas importantes envolvendo ações judiciais de servidores públicos, falaremos hoje sobre o tema litispendência. Conforme definido pelo artigo 337 do Código de Processo Civil, em seus parágrafos 1º, 2º e 3º, litispendência é o fenômeno que ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, ou seja, a mesma motivação, e os mesmos pedidos, são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultaneamente tramitando no judiciário sobre o mesmo tema. Litispendência é um dos instrumentos mais importantes para a estabilidade e efetividade do sistema jurídico e do Estado Democrático de Direito. Sem a litispendência, todo o sistema judiciário se afundaria em repetições e contrassensos. Criada a partir do princípio da segurança jurídica, prevista no artigo 5º da Constituição, a litispendência é uma das ferramentas que torna o direito um instrumento da democracia. Como se pode imaginar, os riscos de duas ações similares estarem sob a visão de juízes diferentes pode causar sérios problemas, não só pela perda de tempo por parte dos profissionais do Poder Judiciário ou pelos custos públicos envolvidos, mas sim pela possibilidade de uma mesma situação ter resultados diferentes. Se os resultados forem diferentes, como se define qual deles está correto? Qual seria o mais justo? Qual teria o maior peso jurídico? Dá para perceber que os problemas que se criariam pela não existência da litispendência seriam enormes. Por isso, quando se é percebido que dois processos com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido são ajuizados, um deles será extinto sem ter o seu mérito julgado, pois uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo fato. Bem, para entender melhor sobre litispendência, vamos explicar também o conceito de coisa julgada, um instituto jurídico muito parecido com a litispendência, porém com diferenças importantes. Embora se tratem de situações relativamente similares e estejam inclusive os dois institutos no mesmo artigo do CPC, que é o 337, deve-se atentar às diferenças entre eles. Ambas as situações possuem consequências jurídicas, muito parecidas ou talvez iguais, mas o importante é entender que o tempo em que elas ocorrem é diferente. A principal diferença entre a coisa julgada e a litispendência está no tempo em que esses fenômenos ocorrem. A litispendência ocorre quando duas ações idênticas se encontram em curso ao mesmo tempo. Nesse caso, uma delas será extinta para evitar que decisões diferentes ocorram acerca da mesma situação. A aplicação prática do instituto da litispendência seria, por exemplo, o ajuizamento de mais de uma ação de execução por um mesmo servidor público em busca de um mesmo direito. Vamos supor que um servidor público, em busca de seus direitos, ajuize uma ação de execução de forma individual e, ao mesmo tempo, ele está listado dentre as partes de uma ação coletiva na qual seu sindicato o substitui processualmente. Nesse caso, ocorre a litispendência, ou seja, por terem duas ações envolvendo a mesma parte, que é esse servidor, pugnando pelo mesmo pedido, que é esse direito, e com a mesma motivação de ajuizamento, uma dessas duas ações vai ter que ser extinta sem ter o seu mérito julgado. Aqui destacamos a importância do sindicato na defesa de seus sindicalizados em ações de execução, bem como a importância também dos sindicalizados buscarem os seus direitos através de seu sindicato. Inclusive porque, em geral, as execuções do sindicato geram um valor maior a ser recebido pelo servidor público. É importante ressaltar que a litispendência só pode ser alegada antes da discussão do mérito da ação, ou seja, ela é utilizada para evitar a análise do mérito por juízes diferentes. Não se pode alegar litispendência após o julgamento de uma causa. Já a coisa julgada, assim como a litispendência, também tem a ver com duas ações similares em trâmite, mas a diferença principal é o tempo em que ela ocorre. Na coisa julgada, a diferença é que uma das ações ajuizadas já transitou em julgado, ou seja,
já houve uma decisão em que o juiz julgou o mérito daquela ação e não cabe mais qualquer recurso a respeito dessa decisão. Assim, a coisa julgada é a afirmação de que uma pessoa não pode ser processada novamente por um fato que já teve desdobramentos jurídicos finalizados pelo Poder Judiciário. Um exemplo típico de coisa julgada dentro do direito público seria, por exemplo, o caso de um servidor que ajuiza uma ação particular em busca de seus direitos, perde essa ação e depois não pode se beneficiar de uma sentença favorável em uma ação coletiva do sindicato que o substitui, porque nesse caso ele não foi substituído processualmente na ação coletiva do sindicato. E por ter tido seu direito negado na ação individual, ele não pode se beneficiar dessa decisão favorável que foi proferida na ação coletiva. Assim, diferenciamos dois institutos muito importantes dentro do ordenamento jurídico, que são a litispendência e a coisa julgada. Voltando à litispendência, para concluir, é importante salientar que, de acordo com o artigo 485 do Código de Processo Civil, a litispendência é trazida como um dos principais motivos que fazem com que um processo seja extinto sem a resolução de seu mérito. Ou seja, o processo acaba sem uma decisão judicial. No momento em que a litispendência é alegada por uma das partes dentro de uma das duas ações tramitando, aquela ação onde a litispendência foi alegada deixará de existir e somente a outra continuará tramitando junto ao judiciário. Esperamos que este vídeo seja útil aos servidores que o assistirem, auxiliando-o na luta pelos seus direitos. Até mais e até o próximo vídeo.